O Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física da Bolsa, é também um dos maiores investidores da Klabin. Uma empresa centenária gigante do papel e da celulose e com mais de 600 mil acionistas. Mas em 2025, as ações da Klabin já caem mais de 20%. E muita gente acabou entrando na tese da Klabin só porque o Barsi também investe na empresa. E agora, com essa queda, esse pessoal não sabe o que fazer, tá totalmente desesperado. No vídeo de hoje, eu vou te contar o que ninguém fala sobre a Klabin. Mas primeiro, vamos entender o que a empresa faz para ganhar dinheiro. E depois, vamos analisar juntos o resultado do segundo trimestre de 2025 e entender o que realmente está acontecendo com a empresa. E no final, eu vou te dar a minha opinião totalmente sincera. Será que ainda vale investir na Klabin no ano de 2025? Eu sou Rodrigo, economista e consultor de investimentos da Dinai Capital e bora lá pro vídeo de hoje, sem enrolação. E antes de qualquer coisa, vamos entender o que a Klabin faz de verdade, né? A Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagem do Brasil. Ela produz desde a celulose, que é a matéria-prima, até o produto acabado, que são as embalagens e os papéis. E um diferencial da Klabin é que ela tem as suas próprias florestas plantadas, ou seja, ela controla todo o processo. Planta, colhe, trata, fabrica e transforma aí os materiais no produto final. Isso quer dizer que ela é uma empresa verticalizada. Na prática, isso significa que a Klabin tem um modelo de negócio mais eficiente e que depende menos de terceiros, o que no fim do dia é muito bom. E isso acaba sendo uma vantagem gigantesca no longo prazo. Mas, mesmo com tudo isso, a empresa ainda está sofrendo muito em 2025. E é aí que muita gente acaba se perdendo. Porque uma coisa é a empresa ser muito boa, outra coisa é o momento que ela está passando. Afinal, vocês já sabem, as empresas passam por bons momentos e momentos ruins também. Com isso posto, bora olhar aqui o resultado da Klabin, vamos olhar aqui os principais pontos, tá? Não vou entrar em grandes detalhes, mas já vai dar para a gente entender onde que a empresa está hoje e para onde que ela pode ir. Pessoal, essa aqui é a apresentação de resultados do segundo TRI de 2025 da Klabin. Esse material aqui é um material mais de fácil leitura, de certa forma, quando as empresas soltam o seu resultado, por isso que eu trouxe ele aqui para nós analisarmos hoje. Vamos começar aqui com o volume de vendas. Então, aqui a gente já tem os três principais produtos da Klabin: celulose, que é a matéria-prima, papel mercado e embalagens. Quando a gente olha aqui a divisão, né, de como que tá as vendas, a gente consegue ver que celulose teve vendas aí de 395 mil toneladas no segundo TRI, papel mercado 345 mil toneladas e embalagens 272 mil toneladas. E ponto importante, por a Klabin ter exposição nesses três tipos de produto, entre aspas, ela também tem uma resiliência maior. Afinal, se o preço da celulose não estiver muito interessante, ela tem também o produto acabado e acaba conseguindo vender ele com maior margem, o que faz com que a empresa seja mais defensiva que as suas concorrentes, que inclusive atuam aqui no Brasil, como a Suzano e a Irani. Nessa tela aqui a gente consegue ver que a receita líquida da empresa aumentou 6%, o volume de vendas aumentou 2% no total, né? E a receita 6%, como eu adiantei para vocês, chegando aí em 5,2 bilhões de reais. E aí vocês podem se perguntar, mas Rodrigo, o volume aumentou menos que a receita? Por que isso aconteceu? Acontece aqui por diversos fatores, mas principalmente pelo dólar médio. Ó. Então olhem aqui, o dólar médio no segundo TRI do ano passado era de R$ 5,21. Já no segundo TRI desse ano foi de R$ 5,67. E como a Klabin é uma empresa que vende muito para fora, isso também acaba impactando o resultado da empresa. E outro ponto aqui importante, ela pode ser defensiva em momentos em que o real se desvaloriza muito frente ao dólar. Afinal, ela tem exposição ao mercado internacional. E outro ponto muito importante de uma empresa de commodity, que é o caso da Klabin, é o custo. Afinal, ela não consegue controlar totalmente o preço dos seus produtos, no caso da Klabin, mas ela consegue controlar e deveria controlar os seus custos e despesas. Então aqui a gente consegue ver que o custo caixa total, ou seja, o custo por tonelada de produto, ele subiu 10% frente ao segundo TRI de 2024, ponto negativo aqui, tá pessoal? Mas ele caiu 5% frente ao primeiro TRI de 2025. E o que mais pesa para o custo aqui da produção da Klabin é pessoal, 27% aí desse custo. Depois a gente tem madeira, fretes, químicos, outros e assim por diante. Mas reitero aqui,
essa linha aqui do resultado de custos não foi nada boa para a Klabin. E agora a gente vem para outro ponto que também pega muito na empresa e está mexendo na tese, inclusive nos dividendos, que é a dívida da empresa. Então aqui a gente consegue ver a dívida líquida e a alavancagem. A dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta, o total de dívida que a empresa tem, menos as disponibilidades, que pode ser o que ela tem em caixa ali, que está ali aplicado na renda fixa, ou algum estoque que é rapidamente convertido ali para dinheiro. Então a dívida líquida é o total da dívida menos o que a empresa tem ali de disponível rapidamente, simplificando aqui para vocês. No caso da Klabin, ela está com uma dívida líquida de praticamente 28 bilhões de reais. É uma dívida muito grande, mas não se assustem, é comum que no segmento, no setor de papel e celulose, essas dívidas aconteçam. Afinal, as empresas têm que investir muito em si mesmas para permanecerem competitivas. E um ponto interessante, tá? A dívida atingiu seu máximo ali no quarto tri de 2024 e desde então ela vem caindo gradualmente. E quando a gente olha aqui um indicador que é a dívida líquida sobre EBITDA em dólar, a gente vê que a dívida está praticamente aqui no mesmo patamar, né? Então 3,9. Já em reais, ela caiu aqui de 4,5 para 3,7, ou seja, a gente está vendo aqui uma melhoria, mesmo que tímida, da dívida da Klabin, mas ela ainda tem muito trabalho pela frente. E aqui a gente consegue ver a qualidade dessa dívida. Então a gente costuma falar que é uma dívida boa quando ela é muito alongada, os vencimentos estão lá para frente. Já a dívida ruim é quando ela é muito curta, para os próximos 12 meses. E no caso aqui da Klabin, ela tem uma dívida muito boa, porque ela está aqui, ó, ela começa pequena nos próximos anos, né? Nesse ano, ano que vem, 2027, vai crescendo, atinge o maior patamar em 2029 e depois ela vai caindo aqui, né? E a gente consegue ver que 75% da dívida bruta em dólar tem exposição em taxa fixa em dólares. Ou seja, a taxa aqui não vai trazer grandes novidades pra gente, nem surpresas, positivas ou negativas. O que mais vai mexer com essa parte da dívida em dólar é o câmbio. E agora a gente vem para a parte que vocês mais gostam, que são os proventos, os dividendos. Então muita gente comprou a tese da Klabin comprando uma empresa boa pagadora de dividendos. Mas esse pessoal acabou se frustrando porque o dividend yield da Klabin não é dos mais altos, mas isso tem um motivo e eu vou falar para vocês. Mas antes disso, olhem aqui. Em 2024, a Klabin pagou em dividendos e juros sobre capital próprio cerca de 1,5 bilhão de reais, o que deu um dividend yield de 6,2%, que não é se jogar fora. Já nos últimos 12 meses até o segundo tri desse ano, a Klabin pagou 1,4 bilhão de dividendo, o que deu um dividend yield de 5,7%. Dito isso, a gente viu que o resultado da Klabin no geral foi bom, mas tem alguns pontos de atenção ali, principalmente em custos e em relação à dívida, que a gente tem que ficar de olho para os próximos trimestres. Agora, para a parte principal desse vídeo, que é a minha opinião. Será que vale a pena investir em Klabin? Olha, se você tem tempo pela frente, quando eu falo tempo, eu falo 5 anos, 10 anos ou mais, eu acho que sim, vale muito a pena investir na Klabin nesse ano, nos preços atuais, que muito provavelmente você vai ser recompensado nos próximos anos. E vamos entender um pouco a dinâmica do setor. As empresas do setor de papel e celulose, elas têm que fazer investimentos bilionários para se manterem competitivas no mercado internacional, e isso faz com que em alguns momentos o resultado delas esteja pressionado e elas paguem menos dividendo. E a Klabin já fez esses investimentos nos últimos anos, só que isso aumentou muito a dívida dela, o que fez ela diminuir o pagamento dos dividendos e, além disso, o preço dos produtos que ela vende também não está ali nas máximas. E isso acaba pressionando o resultado no curto e médio prazo. Mas o que a gente espera para o futuro, para o longo prazo? Que nos próximos anos a Klabin vá diminuindo essa dívida, como ela já está fazendo, e o mercado de commodities é cíclico. Então, em algum momento, a celulose, os papéis e papelões vão voltar a subir no mercado internacional. E quando isso acontecer, a empresa vai surfar essa onda e vai surfar muito bem. E com isso ela deve voltar a pagar bons dividendos, o que vai fazer sentido para quem comprou a tese pensando em dividendos. Mas aqui um novo disclaimer, a gente tem que ter paciência comprando ações da Klabin. Afinal, isso não vai acontecer da noite para o dia. Provavelmente vai demorar anos aí, 3, 4, 5 anos, para de fato ela diminuir a dívida, o mercado do segmento dela tá melhor e ela conseguir ter margens melhores e aí sim remunerar melhor o acionista. Mas volto a falar, nos preços atuais
eu vejo que a Klabin pode fazer sentido para aquele investidor previdenciário que não está preocupado em ter lucros agora, mas sim construir uma carteira potente e resiliente para o longo prazo. E falo mais, hein? No fim do dia, quem está investindo para ter retornos imediatos não deveria nem estar investindo em ações, deveria estar, sei lá, jogando no tigrinho, fazendo qualquer outra coisa. Mas brincadeiras à parte, não joguem no tigrinho, tá? Mas o ideal aqui realmente para quem vai investir na Klabin é ter muita paciência. E se você gostou da análise desse vídeo e quer também ter uma análise completa da sua carteira e você já investe mais de 100 mil reais ou aporta 3 mil todos os meses, clique no link da descrição, você vai entrar no site da Janai Capital, a nossa consultoria de investimentos, entenda lá um pouco mais do nosso trabalho e, se fizer sentido, agende uma conversa com um dos nossos consultores que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, pessoal, e até o próximo vídeo.